Olá, pessoal. Estamos em mais uma aula da fisiopatologia das doenças cardiovasculares e nessa aula nós vamos abordar o tema hiperemia, a hiperemia ativa e a hiperemia passiva, também conhecida como congestão. A hiperemia, por definição, é o aumento da quantidade de sangue e a congestão, por questão de significado, né, tem aí a definição de acúmulo. Então, nós temos um acúmulo de sangue, né? Na aula passada, sobre edema, nós falávamos sobre o acúmulo de fluidos, o acúmulo de líquido, de água, né, que poderia ser o acúmulo de exudato e de transudato. Aqui não, aqui nós temos o acúmulo de sangue. Então, a hiperemia é um processo ativo provocado pela dilatação arteriolar com aumento do fluxo de sangue arterial rico em oxigênio. Ou seja, a hiperemia, também classificada de hiperemia ativa, né, é o processo onde há um acúmulo de sangue arterial, o sangue rico em oxigênio e nutrientes, provocando no seu acúmulo a coloração avermelhada. A congestão é um processo passivo, por isso a hiperemia passiva é designada como congestão, resultante da redução da drenagem venosa, provocando aí um acúmulo de sangue venoso rico em gás carbônico, rico em CO2 e em excretas metabólicos, né? Portanto, nós temos um processo ativo onde há o acúmulo de sangue rico em oxigênio, essencial para as células e para o tecido, e um processo passivo de acúmulo de sangue rico em CO2 e excretas metabólicos, o que é bem tóxico para as células e para o tecido como um todo. A hiperemia é o aumento dessa quantidade de sangue no interior dos vasos de um determinado órgão ou tecido, né? Quando há o acúmulo desse sangue, que é arterial, que é oxigenado, né, um sangue arterial, nós temos uma vermelhidão. E essa vermelhidão nós chamamos de eritema. Então, o eritema é um sinal clínico da hiperemia, tá? E a hiperemia pode ser classificada como funcional, inflamatória ou psicológica. A hiperemia funcional, ela é classificada toda vez que há um esforço físico excessivo, né? Muitos de nós já praticamos aí alguma atividade, uma corrida ou um levantamento de peso e pudemos notar que o rosto apresenta vermelhidão. Então, toda vez que há uma atividade física intensa, um esforço físico excessivo, nós temos um eritema, nosso rosto fica ruborizado, nosso corpo fica vermelho. E isso se dá por um processo que nós chamamos de hiperemia, do tipo funcional. A hiperemia inflamatória está presente em todos os processos de atrito e agressão, né? Então, se há os sinais que determinam o processo inflamatório, e a vermelhidão é um deles, nós vamos ver isso quando tivermos uma aula sobre inflamação, né? Ele classifica a hiperemia, né? E a hiperemia do tipo inflamatória, quando está presente a vermelhidão por atrito, causando aí um processo inflamatório. E nós temos a hiperemia psicológica, que está atrelada às emoções de timidez, as emoções de raiva, né?
aonde as nossas emoções, lembrando que somos seres biopsicossociais, né? E um pilar se somatiza e interfere no outro. O nosso psicológico, né, interfere no nosso biológico e isso reflete com o acúmulo de sangue em um determinado local, geralmente na região da face ou do pescoço. Nós vemos muitos casos de hiperemia psicológica por timidez, com rubor de face, com hiperemia de face, e emoções desagradáveis de ira ou de raiva, né, que provocam hiperemia no pescoço. Então, como eu acabei de explicar para vocês, né, a hiperemia funcional aí por conta do aumento da demanda, né, uma maior demanda de trabalho, de esforço físico, exigindo maior quantidade de oxigênio e nutrientes. Então, por esse motivo, ocorre o aumento na expansão do leito vascular, tá, tornando essa reserva disponível para que essa pessoa possa se exercitar. A questão da inflamação, a hiperemia inflamatória, né, com o aumento de um fluxo sanguíneo maior devido à liberação de vários mediadores, né, e entre eles a histamina, que provoca um inchaço, uma vermelhidão, e ele é decorrente sempre de algum processo inflamatório, como é o caso desse slide, apresentando a conjuntivite, onde nós temos a inflamação da conjuntiva, né, ou por poeira, ou por algum micro-organismo, né, ou picada de insetos, ou até mesmo abscessos purulentos, como espinhas, pelos encravados. E a hiperemia psicológica, que está intimamente ligada à questão emocional. Então, a hiperemia ativa, né, como eu já expliquei a respeito, tem a ver com o aumento do fluxo sanguíneo para os músculos devido aos exercícios físicos, né? Em traumatismos, é o caso ocorre a hiperemia inflamatória, e em situações emocionais, nós temos a hiperemia psicológica. A hiperemia passiva, também chamada de congestão, é quando há um acúmulo de sangue, porém esse sangue é venoso. Esse sangue é rico em CO2. Esse sangue é rico em excretas metabólicos. E a região comprometida, em vez de apresentar o eritema, que é a vermelhidão presente na hiperemia ativa, a congestão vai apresentar uma coloração de cianose, que nós chamamos de cianótico. Toda vez que há um déficit de oxigenação, as estruturas do nosso corpo começam a ficar roxeadas, azuladas, né? Esse processo se apresenta por cianose, né? Então, toda vez que há uma obstrução do fluxo de sangue venoso, rico em CO2, nós podemos verificar a presença de cianose, e isso ocorre também na hiperemia passiva, né, conhecida como congestão. Ela também pode ser causada por alguma obstrução extrínseca, tá? Como é o caso de uma compressão. Se qualquer um de nós pressionarmos a ponta do nosso dedo com algum barbante e não soltarmos até ver a coloração por compressão, nós vamos ver que a ponta do nosso dedo começa a ficar azulada. Isso é falta de oxigenação. Isso é a cianose. Aqui nesse slide, para vocês verificarem bem a diferença entre um e outro.
Então, no primeiro, que é a hiperemia ativa, com um acúmulo de sangue arterial, nesse caso aqui, uma hiperemia do tipo inflamatória, por exposição excessiva ao sol, causando a irritação da pele, né? Nós temos ali um eritema, que é a vermelhidão, né? O acúmulo de sangue arterial. E na imagem abaixo nós temos um quadro de cianose, né? O paciente está cianótico, com as pontas dos dedos sem receber oxigenação suficiente, ou seja, sem receber sangue arterial com suporte de oxigênio e nutrientes. A hiperemia passiva ou congestão, né, ela pode ser local, quando há compressão de alguma veia, ou por presença de cicatriz fibrosa, ou por um tumor em crescimento que acabe causando uma compressão do local, por gravidez, tá, dependendo da situação em que se evolui a gestação, e na maioria dos casos, pela presença de um trombo obstruindo o fluxo de sangue num determinado local. A hiperemia passiva geral é quando há uma perturbação sistêmica, né? Uma perturbação geral em todo o sistema circulatório, que pode ser causado por insuficiência cardíaca congestiva ou por hipertensos graves. Aqui nesse slide eu coloquei para vocês terem uma visão, tá, melhor do que é o fluxo sanguíneo, né, frente às situações de hiperemia ativa e hiperemia passiva. Então, num fluxo normal, nós temos o sangue arterial, que está vindo oxigenado dos pulmões, né, retorna ao coração para ser bombeado e ir para a circulação sistêmica, através da artéria aorta descendente, e da artéria passam-se para as arteríolas, né, e a arteríola ainda trazendo sangue rico em oxigênio. No plexo é feito essa troca de oxigênio, de nutrientes entre as células, entre os tecidos, e o sangue já vem em direção às veias e vênulas, trazendo consigo todos os excretas metabólicos e o acúmulo de CO2. Então, na hiperemia, nós temos ali um aumento na chegada de sangue arterial, né? Um aumento, um acúmulo ali na chegada de sangue rico em oxigênio, causando a vermelhidão. E na congestão, nós temos ali uma diminuição da chegada de sangue arterial e um aumento no retorno, na quantidade de sangue venoso, tá? Ou seja, o retorno venoso diminui. E aí nós temos esse acúmulo, já que o retorno está diminuindo, esse sangue vai se acumulando, causando a coloração azulada que nós chamamos de cianose. Aqui novamente, por questão didática, né, onde ocorre a diferença da hiperemia ativa para a hiperemia passiva, né, e para que fique bem claro para vocês. Na hiperemia ativa, né, nós temos uma vasodilatação das artérias e arteríolas, causando o aumento da quantidade de sangue arterial rica em oxigênio e nutrientes disponível. E na hiperemia passiva, também chamada de congestão, nós temos uma redução, né, da saída do sangue nos tecidos, causando um aumento no acúmulo de sangue venoso. Então, diminui o retorno do sangue,
E esse sangue venoso vai se acumulando. O que aumenta na hiperemia passiva é o acúmulo de sangue venoso, causando em todos os suas excretas metabólicas e grande quantidade de CO2, uma toxicidade que classifica o sinal clínico de cianose. Espero que vocês tenham gostado da aula. O tema da nossa próxima aula será hemorragia, tá? E nós seguimos adiante com as nossas doenças cardiovasculares. Um beijo a todos e até a próxima.